estamos com o Horizonte Debate. No programa de hoje, discutimos a importância de você se preparar para o futuro do seu emprego, do seu ganha-pão. Professor Baroni, no fim do último bloco, falávamos da qualidade da educação que esses jovens hoje têm recebido para se preparar para esse mercado de trabalho. Não é dúvida de que acesso à educação básica e à educação fundamental, vaga tem. Nós vivemos uma época onde essa vaga era precária. Hoje em dia, vaga tem. Mas tem qualidade para preparar os meninos? Justamente esse é o ponto que a gente tem que dar esse salto de qualidade, principalmente do ponto de vista da formação, né? Porque, às vezes, o que acontece? O jovem, né, que utiliza redes sociais, essas tecnologias o dia inteiro, ele está achando, né, que ele vai estar, digamos, preparado, né, para a chamada indústria 4.0. E o que a gente vai verificar é que essa indústria, ela exige todo um conhecimento da ciência de base. Então, continua sendo muito importante estudar matemática. Quando a gente fala, por exemplo, de umas fronteiras, hoje em dia no Big Data, né, de analisar esse grande massa de dados disponível para poder apoiar a tomada de decisão em negócios. E isso vai prescindir de uma base muito boa de estatística. Quando a gente fala, né, por exemplo, em nanotecnologia, e até explicando melhor, né, quando a gente, por exemplo, 1 milímetro, ele tem 1 milhão de nanômetros. Então, quando a gente fala em nanotecnologia, a gente está nos limites atômicos, moleculares. Então, uma das aplicações da nanotecnologia é, por exemplo, você ter na medicina um catéter inteligente. E uma das características que é muito importante nessa formação para essa chamada indústria de quarta geração é essa visão multidisciplinar. Então, de repente, você pode ter programas na área de bioinformática, que vai juntar a medicina com a computação, trabalhando essa questão dos sistemas embarcados. Ou seja, um sujeito que fez matemática pura trabalhando junto com um cirurgião, algo disso, Isso, né? Cada vez mais essa indústria de quarta geração vai exigir esse profissional multidisciplinar, mas que ele tem também uma sólida formação. Então, o fato de estar conectado com a tecnologia, estar usando muito rede social, muito smartphone, não quer dizer que a pessoa vai estar preparada. Ela tem que realmente buscar uma formação de qualidade numa instituição sólida, de preferência, tendo realmente solidez nessa formação. Agora, Henrique, é uma questão de observação prática, né? Estamos em contato com esses jovens que consultamos de alguma forma e estamos em contato também com dados da educação. O nosso ensino médio é muito ruim, não é? Para esse tipo de coisa. Eu me formei do Colégio Marconi, no Municipal, aqui em Belo Horizonte, onde tinha ainda um bom laboratório de Química, um bom laboratório de Física e um bom laboratório de Biologia. Hoje as escolas nem quadra têm. Como é que é pensar essa formação que o professor Baroni está colocando para um indivíduo que está chegando na universidade, ele está chegando na universidade sem essa qualidade de educação? Infelizmente, Jairo, esses dois aspectos, eles hoje são muito antagônicos. A qualidade da educação, não só de nível superior, mas também da educação de base, que é necessária para garantir um bom preparo do profissional para que ele chegue no mercado de trabalho competitivo a curto prazo e que a médio prazo ele consiga ser bem sucedido na carreira, seja como um profissional ligado a uma organização ou mesmo como um empreendedor, isso ainda é um déficit que a gente acompanha diariamente nos processos de seleção, seja para nível executivo, como que eu lido no meu cotidiano, ou mesmo para níveis mais elementares, né? Entretanto, o que a gente observa é uma grande reclamação das empresas, dos executivos, dos gestores, do baixo nível de preparo. Então, ao mesmo tempo, quando a gente pega os dados estatísticos, né, de acesso à educação, isso sem dúvida melhorou, que é muito bom para o país, né? Digamos que é um primeiro passo, mas há que se falar, sem dúvida, de uma melhoria do nível educacional. Quando você fala com seus coaches, o indivíduo que precisa motivar o indivíduo para essa quarta revolução industrial, Henrique, assim, é difícil. É difícil, porque todo mundo sabe que os desafios serão de mais seleção, de mais exigência. Se você quer ganhar mais, você vai ter que se formar um pouco mais, porque o desemprego bate a porta, a crise econômica bate a porta, não é uma crise passageira. Como é que é preparar, convencer as pessoas desse tipo de situação para essa 4.0? Eu acho que o desafio, Jairo, não está nem no convencimento.
porque com acesso à informação, né, nesse mundo globalizado que a gente vive, as pessoas têm essa noção. As pessoas sabem, talvez não com profundidade, mas elas entendem o que é nanotecnologia, biotecnologia, uso das redes sociais, por exemplo, no mercado de trabalho. A busca de emprego hoje é completamente diferente do que foi alguns anos atrás. Talvez o que falte para o brasileiro é a capacidade estratégica de juntar todos esses aspectos e trazer isso para a sua realidade. Então, no processo de coaching, no mentoring, ou mesmo numa empresa falando com os executivos, para pensar a organização também de forma 4.0, o que a gente tem que tomar cuidado é exatamente nesse aspecto. Fazer com que as pessoas conectem todos esses pontos e consigam aplicar na sua realidade, de fato, uma mudança comportamental. Sem dúvida, a busca constante por aprimoramento de conhecimento, um conhecimento também cada vez mais demandado nas ciências exatas, por incrível que pareça, mesmo para profissionais da área de humanas. Né? Muito se discute sobre o futuro papel do RH, né? Como um parceiro estratégico do negócio. Como fazer isso sem ter uma noção de orçamento, uma noção matemática, por exemplo? Mauro, tem um case que o NUB, o Núcleo de Estágios, pode colocar para a gente? Sim, da ordem do emprego, mas da qualidade do candidato que não se tem? O NUB o NUB, que é o Núcleo Brasileiro de Estágios, a gente tem mais ou menos 4 milhões de estudantes cadastrados. O jovem vai lá, se cadastra gratuitamente porque ele quer procurar uma vaga de estágio, por exemplo. E a gente faz várias pesquisas para ter a qualidade, mensurar esses nossos candidatos. Uma delas, que é bem interessante, é com relação ao nível de língua portuguesa. Porque hoje, não importa se você vai trabalhar como engenheiro, ou vai trabalhar como psicólogo ou jornalista, você vai precisar pelo menos saber escrever um texto, escrever um e-mail, até para entender o que é uma nova tecnologia, compreender e saber fazer as cognições entre elas. Então a gente faz um teste que é um ditado simples com 30 palavrinhas, quando você fala casa, sapato, assessoria. E o que foi a nossa surpresa? 40% dos jovens que participam desses testes ortográficos são reprovados em língua portuguesa, ou seja, a língua portuguesa já reprova esse jovem. Para você ter uma ideia, quem mais é reprovado, para nossa tristeza, é o estudante de pedagogia. É o mais reprovado, que é justamente, exatamente que é o que vai formar esse jovem. E a gente até abriu uma vaga dentro do NUB para ser estagiário da equipe de comunicação, abrir lá 2 vagas para estudante de jornalismo. E qual foi minha tristeza? Que essa vaga ficou quase 1 ano aberta, porque ninguém passava no teste ortográfico. E eu não tinha palavra difícil. Uma das palavras que os estudantes de jornalismo mais erravam era assessoria, por exemplo. Que a ASS é SSORIA, com 4 S. A grande maioria errava. Então, assim, você percebe que aquilo que o Henrique falou é verdade. Tem um problema da educação básica. Só que o drama que a gente vive é: a educação básica tem problema, mas a gente tem mais gente chegando no ensino médio, mais gente chegando no superior. Que legal, o Brasil está melhorando, as pessoas estão procurando a ter um valor mais agregado à sua carreira. Mas, no entanto, quando elas chegam para procurar um emprego, ela não consegue uma vaga. Por quê? Ela não passa, ela às vezes até tem, ela sabe mexer em várias ferramentas, vários softwares, mas ela não sabe ler e escrever adequadamente. Automaticamente ela não consegue compreender uma questão, compreender um sistema. Se você não conhece a sua língua, você para uma barreira cognitiva, o que eu acredito que é um dos grandes entraves ao crescimento do Brasil hoje. Mauro, eu somaria a essas 3 partes da população que você colocou, o jovem que está se formando agora, a professor Baroni, 2 outros que a crise também insere ao mercado de trabalho. Sim. Primeiro, a massa desempregada, que naturalmente aumenta, e esse indivíduo que é aposentado, né, são vários os aposentados que agora nos acompanham, que retornam ao mercado de trabalho. Então, a ponta, ela já está cheia no início e a ponta acaba se tornando cheia também lá no final. O meu incômodo, professor Baroni, é de pensar assim, antigamente o menino achava que ser bom em matemática e não ser bom em português estava tranquilo, e o contrário, né? Esse grande número de pessoas que o Brasil forma na área de humanas, o profissional de pedagogia, de direito, né? O nosso ensino médio, ele não forma bem as pessoas para a área de exatas. Caminhos, professor Baroni. O que a gente percebe, né? Então, assim, começando até por dentro de casa, né? Vamos colocar o papel da família e depois o papel do governo, né? O que é muito importante, assim, já logo na primeira infância Einstein já falava, né, que a criatividade é mais importante do que o conhecimento. Então, estimular essa criatividade
da criança, essa capacidade de questionar, porque isso vai ser muito importante lá na frente, né, do ponto de vista de gerar esses insights, né, para a questão da inovação. Do ponto de vista dos governos, não só atualização dos programas de formação no ensino médio, também no ensino universitário, pensando, né, cada vez mais essa questão transdisciplinar do ponto de vista dos currículos, mas eu gostaria de destacar um aspecto muito importante quando a gente pensa nessa formação desse profissional, né, para esse horizonte. Por exemplo, investimento em museus. Né? O que a gente observa? Não é à toa, né, que esse termo Indústria 4.0 ele tem o surgimento na Alemanha em 2011. Né? Se a gente observar, é muito comum na Europa, nos Estados Unidos, visitando museus, você encontrar crianças nos museus fazendo trabalhos de escola, né? Até aqui no caso da PUC a gente tem uma experiência muito bem sucedida, né? Pertinho aqui da gente, né? O Museu de História Natural está sempre, né, repleto de estudantes. Então isso é muito importante, né, para poder estimular a criatividade. Por exemplo, a gente teve aí recentemente no Rio de Janeiro, né, foi lançado o Museu do Amanhã. A gente tem, você estava comentando, o Mauro, sobre língua portuguesa, infelizmente a gente teve um incêndio aí no museu. Felizmente o acervo é recuperável, mas do ponto de vista, né, do Estado, é muito importante criar, eu vou chamar não de museu, mas desses espaços de conhecimento, onde não só a criança, mas o jovem também, e aquelas gerações, elas podem ter esse acesso à cultura. Professor Baroni, estenderemos essa conversa ao longo do terceiro bloco, principalmente para a gente pensar no papel intermediador do governo com relação a essas iniciativas empreendedoras. Vamos para um último intervalo. Fique conosco, até daqui a pouco.